Olá, gente, estamos aqui para um novo vídeo do nosso canal e hoje a gente vai falar do ateísmo quântico. Isso é um assunto bastante complexo, eu vou precisar que vocês prestem bastante atenção em tudo que eu vou falar aqui, porque é um tema muito cheio de desdobramentos, muito cheio de avenidas, meandros até inextricáveis, né? Mas vamos tentar. Então, assim, em poucas palavras, indo direto ao assunto, um dos grandes desafios dos ateus e dos cientistas ateus e da ciência materialista e ateísta é de refutar as 5 vias de São Tomás de Aquino. No vídeo anterior, eu disse que eram as 5 vias de Santo Agostinho. Gente, foi um ato falho, tá? Mas vai ficar assim mesmo. Então, retornando aqui ao nosso tema. Então, o grande desafio dos ateus é de refutar as 5 vias de São Tomás de Aquino. Especialmente a primeira via, né, que são aqui as 5 vias, só para quem chegou agora, né, no vídeo, as 5 vias de Santo Agostinho são argumentos elaborados por esse filósofo, que é um filósofo medieval, para provar racionalmente a existência de Deus, né? Então, ele elaborou 5 argumentos que ele chamou de 5 vias, que, digamos assim, ele acreditava que provariam a existência de Deus. E, na minha opinião, o argumento é bom, mas ele tem umas coisas muito ingênuas, né, que, de fato, para os dias de hoje, e com o nível de velhacaria assim, que existe entre os intelectuais, os filósofos e cientistas, eles acreditam e facilmente podem refutar, mas não é tão fácil assim. Aliás, quando você vê alguém que subestima demais o seu opositor no campo das ideias e entra com cinismo, entra com uma dose assim, de uma coisa meio ácida, assim, de não sei, uma forma muito ácida de você desprezar o seu opositor, desconfie desse tipo de debate, desse tipo de abordagem, porque ela não é uma abordagem neutra, né? Tudo que em que você tenta diminuir o seu adversário está muito próximo da falácia ad hominem, né? Então, tem gente que fala, o argumento de Santo Agostinho é péssimo, ele não provou nada. Isso é exagero, né? Então, você já tem que tomar cuidado com esse tipo de abordagem. Não é uma abordagem séria, tá? Mas, voltando aqui, o argumento de Agostinho é bom, de Agostinho. De Tomás de Aquino, eu sempre confundo, né? O argumento de Tomás de Aquino, os dois eram doutores da igreja, né? Agostinho também era. Né? Mas eu não sou católico, não sou desse viés religioso, né? Eu estou aqui, né? Na verdade, a minha abordagem é universalista, eu acredito em todas as religiões, né? Mas acho o argumento de Tomás de Aquino bom. Então, mas muitos ateus, vou retornando, tentam refutar esse argumento. E as vias para a refutação das vias de São Tomás de Aquino, quer dizer, os caminhos, né? Ou os argumentos ou contra-argumentos que os ateus utilizam para tentar refutar e derrubar e desmantelar as 5 vias de Santo Agostinho são vários, e um deles passam pela física quântica, né? Eles evocam as flutuações quânticas para tentar derrubar a primeira via de Santo Agostinho, de Tomás de Aquino. Gente, olha, eu confundo mesmo, tá? Eu confundo um com o outro, porque eu acho que são 2 gigantes, né? Da metafísica clássica, da metafísica medieval, então a gente acaba confundindo. Então, gente, olha, para vocês entenderem como funciona essa contra-argumentação, essa tentativa, esse caminho para refutar Tomás de Aquino, eu vou ter que falar um pouco dessa primeira via de Tomás de Aquino, né? Então, essa primeira via de Tomás de Aquino é o seguinte: ele fala do movimento, que existe um motor imóvel ou um primeiro motor, né? Que seria Deus. Como é que funciona isso? A transmissão do movimento, existe um nexo, né? Existe uma regressão do movimento. Um corpo, ele é movido por outro corpo, que é movido por outro corpo, que é movido por outro corpo, e por aí vai.
Assim, Tomás de Aquino ele parte do pressuposto que os corpos eles não têm, os entes eles não têm movimento próprio. É como um báculo, né, que precisa ser movido pelo toque da mão. Né? Isso tem uma certa ressonância na física, na própria mecânica de Newton, né, que todo corpo possui inércia. Né? Então a inércia, ele está evocando a inércia de uma certa forma aí, né, o Tomás de Aquino. Então a tendência dos corpos é de permanecer num certo movimento, né? No mesmo, permanecer em repouso ou num movimento, né? Um movimento uniforme, né? Mais ou menos isso. Eu não sou físico, tá, gente? Mas a inércia é essa tendência dos corpos de permanecer estável numa mesma situação, né? Então, quando a gente está no ônibus e o motorista dá uma freada e a gente sente aquele solavanco, isso é porque o nosso corpo tende a continuar o movimento em que estava anteriormente. Aí o ônibus dá aquela freada repentina, a gente sente o solavanco. Então, isso é um princípio da inércia. Né? Então, o Tomás de Aquino ele fala que os corpos eles não têm movimento próprio. Então, se você diz esse corpo se moveu porque esse outro corpo, esse outro ente o moveu, e esse por sua vez foi movido por esse outro ente, e esse ainda por sua vez também. Só que isso não pode não pode haver uma regressão ao infinito, que não faz sentido. Né? Então tem que haver uma primeira causa, né? Uma causa primeira, e que não é movida por ninguém, por nenhum outro corpo, seria Deus, tá? Então muitos falam que existe nesse argumento a falácia da petição de princípio, mas isso porque ele supostamente teria tirado Deus da cartola, né? Teria tirado Deus da manga, como num passe de mágica, né? Porque como é que você pode dizer que é Deus esse primeiro motor? Mas porque só diz isso quem não leva em consideração essa primeira via como sendo reforçada pelas outras 4, porque são 5 vias. Né? Então as pessoas elas encaram a primeira via como se ela fosse isolada e como se não houvesse uma sinergia entre as 5 vias, em que uma reforça a outra. Né? Como assim, se você pegar uma lenha, né? Você quebra, mas se você pegar um feixe de várias lenhas, de 5 lenhas, você já não consegue quebrar. Então, na verdade, não é que haja petição de princípio que ele tirou Deus da manga, é porque as pessoas estão considerando cada uma das vias isoladamente como se elas não fossem reforçadas pelas outras. Então, as 5 vias elas têm que ser vistas como, né, um conjunto, né, que interagindo dentro de si mesmo, né, em que cada uma das vias reforça a outra. Então, a primeira via é reforçada pela segunda, e reforçada ainda mais pela terceira, e ainda mais pela quarta, e ainda mais pela quinta. É isso que faltou, né, muita gente levar em consideração. Mas, quando entra a hipótese quer dizer, esse argumento do motor imóvel, do primeiro motor, qual é a argumentação que muitos ateus utilizam para refutar? Eles vão falar das flutuações quânticas, porque o que acontece é que tanto a primeira via quanto a segunda vão utilizar o princípio da causalidade. Isso vai ficar mais claro ainda na segunda via, quando, né, Tomás de Aquino vai falar da necessidade de uma causa eficiente, de uma causa primeira. Né? Então Deus ele é ao mesmo tempo um primeiro motor e um motor imóvel, porque Deus, no movimento, ele dá a ideia assim, da passagem do ato para a potência, então dá uma ideia de incompletude. Então o ser que se move é o ser que está sujeito à geração e corrupção, enfim, é um ser incompleto. Então, como Deus é todo perfeito e todo pleno, ele não se move. Né? Isso é uma ideia aristotélica que foi apropriada por Tomás de Aquino. Mas, enfim, para além de todas essas sutilezas no argumento de Tomás de Aquino, fica a ideia da necessidade de uma regressão que não pode ir até o infinito. Né? E também a ideia de que os entes não têm movimento próprio. E também o princípio da causalidade, ou seja, um ente ele não pode ser gerado do nada, nada tem, não existe nenhum efeito que não possua uma causa. O princípio da causalidade ele é o seguinte: todo efeito possui uma causa. Né? Então, se um corpo se moveu,
ele precisa de uma causa para o seu. Não existe um movimento sem causa, não existe um efeito sem causa. Só que os ateus modernos, os ateus quânticos, eles argumentam que isso acontece com os elétrons, né? Nas flutuações quânticas, os elétrons. O que são flutuações quânticas? Isso é um conceito, eu não sou físico, tá? Então eu vou colocar. É mais ou menos assim: um acúmulo de energia que acontece quando isso acontece dentro do vácuo. Essas flutuações quânticas, esses acúmulos de energia que são repentinos. Por que eles dizem que eles não estão sujeitos à causalidade? Porque eles são repentinos, eles são aparentemente, pelo menos no ponto de vista fenomenológico, eles não têm uma causa. Aparentemente não possuem uma causa, né? Então, seria um contra-exemplo do que Tomás de Aquino está falando, que os elétrons, no caso do vácuo das flutuações quânticas, né, eles existem o movimento dos elétrons, uma movimentação dentro do vácuo ou fora dele, que não tem nenhuma causa, simplesmente aquilo é repentino, acontece sem causa. Né? Então, gente, isso é mais um exemplo do mau uso da física, da mecânica quântica, né? Que eles dizem, os elétrons eles se movem, essas flutuações quânticas, elas não possuem uma causa eficiente e nem muito menos um primeiro motor, né? Não existe um motor ali, eles estão simplesmente, né, flutuando no vácuo sem nada. Essas flutuações acontecem, esses acúmulos de energia acontecem sem causa, sem uma causa eficiente. Então, é mais uma extrapolação utilizando a física quântica. A física quântica, ela se tornou numa espécie assim de trabuco para você provar qualquer coisa. Um exemplo disso são os místicos, é o misticismo quântico. Por que isso acontece? Porque na física quântica existem muitas coisas que não estão muito bem esclarecidas. Primeiro que a própria física quântica ela entra em choque com a relatividade de Einstein, né? Então tem muitos conceitos que não estão muito claros para muitos cientistas e para os próprios físicos, né? Então, por exemplo, aquela história do gato de Schrödinger, né? Acho que é isso, né? O gato de Schrödinger. Por favor, escreva aí nos comentários. É aquela história, o gato está vivo e morto. Quer dizer, eu não sou físico, eu vou tentar colocar de uma forma que eu tento, é uma coisa tão esotérica. Notem que a física, a mecânica quântica se tornou uma coisa tão esotérica e a gente vai falar algumas particularidades disso. Mas alguém pode dizer assim, mas você não é físico, não é a sua área. Tudo bem, mas veja bem, a ciência ela sempre foi muito clara. Né? Se a ciência não pudesse ser entendida pelos leigos, não se podia ensinar a ciência na escola. Por que as pessoas ensinam as leis de Newton, que são muito claras? Na mecânica de Newton, todo mundo entende, né? Basta que você preste atenção na explicação do seu professor ou que você tenha uma boa leitura de um livro de física, de um manual de física. Você vai entender a mecânica de Newton, mas tal não acontece com a física quântica. E até o próprio Einstein, quando escutou essa história do gato vivo e morto, que naquela função de quando a luz deixa de ser, no colapso da função de onda, acho que é isso, né? Durante o colapso da função de onda, a luz pode se manifestar como, ao mesmo tempo, partícula e onda, ao mesmo tempo. Então, por isso que o gato pode estar vivo e morto ao mesmo tempo, né? Então, são conceitos que extrapolam a própria lógica, né? Porque um gato não pode estar vivo e morto ao mesmo tempo, que isso contraria o princípio da não contradição. Existem princípios universais da razão, que são postulados da razão, né? Então, uma coisa não pode ser banana e maçã ao mesmo tempo, mas na física quântica, a luz, segundo eles, pode ser onda e partícula ao mesmo tempo, mas isso desafia a lógica. Né? E a gente vai dizer, sim, desafia a lógica, mas é um fato, porque no acelerador de partícula, porque no ciclotron acontece isso assim, assim. Só que quando você vai ver, você não tem um ciclotron, você não tem um acelerador de partícula em casa. Deve custar o quê? Uns 2 milhões de dólares? Você não tem.
E mesmo que você tivesse, muito provavelmente você não saberia como usar. E mesmo que você soubesse como usar, muito provavelmente, como você não é um físico de partícula, ou um especialista em mecânica quântica ou física de partículas, você não saberia interpretar os dados. E mesmo que você soubesse interpretar os dados, muito provavelmente você não saberia como transmiti-lo ou alguma coisa assim, meio assim, entendeu? Muito esotérico, né? Aí acaba, o que acontece? Você acaba tendo que acreditar cegamente no que o cientista está falando. Porque ele disse que viu no acelerador de partícula, ele viu, mas você não sabe interpretar os dados, você não tem um acelerador de partícula para conferir se ele realmente está falando a verdade. Então, se o cientista quiser mentir, quando o assunto se torna esotérico nesse nível que só uma elite de físicos consegue entender aquilo, eles acabam se tornando uma espécie de oráculo de alguma verdade esotérica e divina. E você tem que acreditar neles cegamente, porque você não vai conseguir conferir no que eles estão falando. Você não vai conseguir verificar o que está sendo dito, né? Então, esse é o complexo. Então, como a física quântica se tornou uma coisa muito esotérica, ela se presta a ser um trabuco para provar qualquer coisa. E muitos místicos, usam a física quântica para provar suas teorias, provar, entre aspas, para dar um ar de ciência para suas teorias de autoajuda. A minha técnica de autoajuda, ela é científica porque é provada pela física quântica, né? Então, olha só o misticismo quântico fazendo uso ou abuso da física quântica, né, por meio de extrapolações completamente loucas. Tá, gente? Então, veja bem, os ateus estão fazendo a mesma coisa. Eles estão utilizando a física quântica para refutar Tomás de Aquino. O argumento de Tomás de Aquino é muito bom, ele está partindo de postulados da razão, ele está partindo do princípio da causalidade. Aliás, o princípio da causalidade é uma coisa que os ateus odeiam, que a ciência contemporânea odeia. Mas sem o princípio da causalidade, não seria possível a ciência. Então, olha que coisa interessante. O argumento de Tomás de Aquino, as 5 vias de Tomás de Aquino, elas são tão boas, o argumento dele é bom, a tal ponto que eles não estão refutando o argumento, mas os postulados que servem como premissa do argumento de Tomás de Aquino. Entre elas, o princípio da causalidade, né, e o próprio princípio da comunicação de movimento. Um corpo é movido por outro corpo, que é movido por outro corpo, que é movido por outro corpo. Isso não pode haver regressão ao infinito. Então tem que haver, né, uma causa primeira, um primeiro motor, né, ou uma causa primeira, né, que seria a causa de todos os efeitos de todas as coisas, de toda né, a manifestação cósmica universal aí, né? Então, eles tentam. O argumento é bom, tanto é bom que eles não estão querendo refutar o argumento. Eles querem refutar o argumento, né, mas refutando os postulados da razão. Né? O princípio da causalidade é também chamado o princípio da razão suficiente, né, que é formulado por Leibniz da seguinte maneira: nenhum fato existe, nenhum enunciado pode ser considerado verdadeiro sem razão suficiente para ser assim e não de outro modo. Então, o princípio da razão suficiente é assim, trocando em miúdos, tudo tem que ser provado. E a prova tem que ser muito bem feita, muito, né, elaborada, muito convincente a ponto de não poder ser de outro modo, tem que ser daquele jeito. Né? Esse é o princípio da razão suficiente. Acontece que, né, nenhum fato existe. Você encontra nenhum fato existe, nenhum enunciado pode ser considerado verdadeiro sem razão suficiente. O que é uma razão suficiente? O que é explicar um fato? Então, o que ele está dizendo é que tudo tem que ser explicado, tudo tem que ser elucidado, tudo tem que ser provado para ser considerado verdade. É isso que diz o princípio da razão suficiente. Acontece que encontrar uma explicação, encontrar um argumento, né? Encontrar uma razão que seja suficiente é basicamente encontrar causas. Explicar um fenômeno é basicamente apresentar uma causa para ele. Por isso que o princípio da razão suficiente é também chamado princípio da causalidade, vice-versa.
entendeu? Porque você encontrar, tudo tem que ser explicado, tudo tem que ser provado, tudo tem que ser demonstrado. E demonstrar, explicar e provar, explicar e provar é apresentar uma causa. Como é que você prova uma coisa? Apresentando a causa daquela coisa, entendeu? Então, né, Tomás de Aquino ele utilizou esse princípio, né, tanto na primeira quanto na segunda via que fala da razão do princípio da causa, da necessidade de uma causa primeira, de uma causa eficiente, né, enquanto causa primeira de todas as coisas, que seria Deus, né, porque não existe efeito sem causa. Né? Então, como o princípio da causalidade ele beneficia a crença em Deus, toda a modernidade quis destruir a metafísica, entendeu? E destruir, né, esse princípio da causalidade. David Hume, filósofo britânico, ele vai dizer que a causalidade é uma mera força do hábito. Nós temos a causa. Como é que a gente sabe que um corpo é causa do outro? Não sabe, isso aí é só... A gente tem mania de associar os fenômenos e acreditar que existe um nexo causal entre aquilo e tal. É só força do hábito, é força do hábito. Só que isso tem uma série de implicações, né? Por exemplo, vai amanhecer amanhã. Amanheceu, né? Isso é só uma coincidência. O sol se pôs de manhã e amanhã ele vai se pôr, mas vai ser uma mera coincidência, quer dizer, uma coincidência previsível. Quer dizer, isso não leva em consideração a própria fenomenologia da coincidência, porque tudo vai ser coincidência, né? Um corpo, né? Uma bola de bilhar bate em outra bola que vai comunicar movimento àquela segunda bola. Aquilo, né? A segunda bola se moveu por uma mera coincidência. Uma coincidência previsível. Quer dizer, na verdade, não é assim que se constrói um silogismo, um raciocínio, um argumento científico. Você, para construir um argumento científico, porque tem dois tipos de silogismo, o argumento ou o raciocínio. O silogismo ou argumento científico e o dialético. O dialético é o que utiliza como premissas causas, juízos contingentes. Ao passo que o juízo científico, e todos eles são de caráter dedutivo, né, porque a indução não tem força probatória, né, só a dedução, e na dedução o que você faz? Você parte de premissa, você tem como premissas juízos analíticos a priori, ou seja, em que o predicado já está no sujeito. Isso é muito técnico para explicar para vocês, tá, gente? Mas, enfim, são juízos que ou são postulados, axiomas e definições, ou são, no mínimo, juízos o juízo a priori, o juízo analítico a priori, ou seja, entendeu? Aquilo que já é tirado do sujeito como predicado, como já é um predicado que se forma como algo que já está contido, né, dentro do conceito, dentro daquela substância, né? Então, ele tem força probatória, porque ele gera certeza apodítica, né? Então, é assim que se constrói um silogismo científico. E o argumento, as 5 vias de Tomás de Aquino, elas obedecem a esse mesmo princípio, né? A esse mesmo caráter de silogismo ou raciocínio científico. Então, ele está tendo como premissa postulados da razão, como o princípio da causalidade, né? Então, o argumento de Tomás de Aquino é muito bom. É muito bom. Só que, como eles não conseguem refutar o argumento, eles vão não no argumento, mas eles vão nas premissas, ou não nas premissas, mas nos postulados da razão que estão servindo como premissa naquele argumento. Só que não é assim. Os postulados, axiomas e definições, eles não devem ser refutados, nem devem ser provados, porque eles são a condição de possibilidade da própria prova, da própria demonstração racional. Então, eu tenho vários ateus aí na internet que estão dizendo que refutaram as 5 vias de Tomás de Aquino, mas, na verdade, eles estão questionando os postulados da razão. Ele está refutando o princípio da causalidade. Se você refutar o princípio da causalidade, você derruba o argumento de Tomás de Aquino, mas, em compensação, você destrói também a ciência, porque sem o princípio da causalidade, sem o princípio da razão suficiente, não tem ciência.
Eles não devem ser demonstrados porque eles são a condição de possibilidade da própria demonstração racional. Né? Então, o que esses ateus quânticos estão fazendo? Eles estão usando a mecânica quântica, entendeu? As flutuações quânticas, primeiro, para negar o princípio da causalidade, porque o princípio da causalidade é um princípio, um postulado da razão. Não existe efeito sem causa. E se eles dizem que as flutuações quânticas são efeitos que não têm causa, que os elétrons estão se movendo completamente sem nenhuma causa, são flutuações repentinas e sem nenhuma razão de ser, eles estão afirmando uma coisa sobrenatural. Eles estão mais ou menos dizendo que aquilo é um fenômeno, é uma coisa acidental. Entendeu? Se é assim, então não é possível formular leis. Você não pode ter ciência com isso. Você não pode ter ciência sem uma causa. Né? Então, usar a mecânica quântica para negar os postulados da razão, entre eles a causalidade ou a razão suficiente, é algo até pior do que os místicos, do que o misticismo quântico está fazendo. Eles estão usando a mecânica quântica, estão se aproveitando do fato que ela é uma coisa esotérica e tem coisas que estão ali mal elucidadas e pouco esclarecidas, que até o próprio Einstein não concordou. O próprio Einstein não compreendia muita coisa, ele rejeitou a mecânica quântica. Quando veio com essa história de o gato vivo e morto, o próprio Einstein falou: isso aí não faz sentido, isso não tem correspondência com a realidade, isso extrapola a experiência. Né? Então, muitos outros físicos, né, não compreendem, não está muito claro. Então, por haver pontos obscuros dentro da física quântica, ela se tornou uma espécie assim, de trabuco através do qual você pode provar qualquer coisa. E pode refutar qualquer coisa. Assim, os místicos quânticos, eles tentam provar, né, assuntos que são, né, do misticismo deles, né, com a física quântica. Então, eles vão dizer lá, né, das flutuações quânticas, que já não pode ser mais igual à mecânica quântica, não, a mecânica newtoniana, digo. Não, porque os nossos assuntos místicos, eles não funcionam dentro da mecânica newtoniana, é a mecânica quântica, é claro, é tão esotérica quanto o esoterismo deles. E assim, os ateus também querem usar, né, a mecânica quântica para negar o princípio da causalidade. Aliás, o princípio da causalidade ou da razão suficiente se tornou um inimigo do ateísmo. Né? Então eu estava falando ali no início, né, que David Hume tentou destruir a causalidade, dizendo que é só força do hábito, dizendo que é só coincidência. Né? E depois veio Immanuel Kant, né, que tentou destruir o princípio da causalidade e destruir a própria metafísica como uma possibilidade de conhecimento racional. Né? Quando ele diz que a causalidade é só uma categoria a priori, né, do entendimento. Ou seja, a priori não está na coisa em si, mas está apenas, né, na nossa mente. Então, o nosso entendimento, entendeu? O nosso aparato cognitivo, ele já teria formas a priori e categorias a priori. Seria uma moldura onde a realidade é encaixada, mas nós não saberíamos como é a coisa em si. Então, só poderíamos construir conhecimento, né, com o sintético a priori, que é um feto paralítico criado pelo Immanuel Kant, o conhecimento sintético a priori. Entendeu? É muito difícil de explicar isso, mas o próprio Círculo de Viena, o próprio positivismo lógico já, né, diz isso aí não existe, né, sintético a priori. Né? A priori porque teria certeza apodítica, e seria sintético porque é baseado na experiência. Entendeu? Mas só que isso não faz sentido. Né? A priori é só o juízo dedutivo. É só o juízo dedutivo que só pode ser do tipo a priori, ou seja, para além da experiência. A priori, ou seja, anterior à experiência e sem determinações empíricas. É razão pura, aquela coisa. É difícil, gente, é muito difícil de explicar, tá? Mas pulando essa parte, entendeu? Note que, né, os ateus, eles tentaram, através de David Hume, destruir a causalidade, tentaram, através de Immanuel Kant, destruir a causalidade, e agora estão tentando destruir a causalidade através, né, de uma espécie de ateísmo quântico,
utilizando a mecânica quântica como um trabuco, se aproveitando do fato de que as coisas não estão muito claras, que ela tem um aspecto esotérico, né, para usar isso para derrubar as 5 vias de São Tomás de Aquino. Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos parar com isso. Né? Isso daí é um golpe baixo, entendeu? Vocês estão entrando dentro de uma questão extremamente, né, usando de obscurantismo, se aproveitando de conceitos da ciência, e muitos são físicos, né, se aproveitando de seu conhecimento, né, utilizando de um tecnicismo, de uma linguagem técnica que que o grande público, a maioria das pessoas, não domina, né, por meio desse tipo de falácia, por meio desse expediente, né, tentar, né, digamos assim, convencer aos incautos, né, exatamente, usando de má fé, usando de desonestidade intelectual. Mas eu chamo isso de obscurantismo. O nome desse tipo de prática é chamada de obscurantismo e é uma das táticas da pseudociência. A pseudociência ela se utiliza desse tipo de obscurantismo, desse tipo de linguagem esotérica, desse tipo de manipulação de conceitos muito técnicos para impressionar, para encantar, igual aquele encantador de serpente, sabe, que usa a flauta para encantar uma serpente. Então eles usam, né, de uma linguagem muito sutil, muito esotérica para impressionar e dessa forma, né, encantar os incautos. Tá bom, gente? Então, com esse vídeo eu estava querendo fazer essa denúncia, né, essa exposição, para que você fique atento em relação a isso e não caia nesse tipo de lábia. Tá bom, gente? Então, por hoje é só. Esse é o recado que eu queria dar para vocês e até o nosso próximo vídeo. Ok? Se os céus assim o permitirem. Até mais.